Quando não acontece, não aceita. Isso aqui é coisa de bandido. Qual time nos últimos anos ganhou? O Palmeiras é assim, é uma capacidade de colocar crise no Palmeiras que é impressionante. Que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Eu acho que o Abel, o Anderson Barros... Se as torcidas organizadas de vários clubes da Série A não forem bancadas pelos clubes, elas não existem. E a do Palmeiras não é bancada pelo Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que só olhar o sistema todo, como ele funciona, não é? Acusação criminosa envolvendo parte da torcida organizada do Palmeiras gera revolta da mídia. Leila Pereira e alguns comentaristas detonaram a situação. Veja só. Eu acho que o Abel, o Anderson Barros e a própria presidente Leila, eles não são figuras infalíveis, né? As figuras não são infalíveis. Eles podem ser cobrados. Isso que nós estamos mostrando aqui ao lado, isso aqui é coisa de bandido. Isso é terrorismo, né? Isso aqui é reprovável em qualquer circunstância. O torcedor ir para o estádio e gritar e xingar, tudo bem. Isso é coisa de delinquente. Agora, nós precisamos entender que eu sempre digo, né? Mas como é bom repetir isso, os resultados eles moldam a análise, né? A postura do Palmeiras diante do Corinthians nos dois jogos foi uma postura diferente de tudo que a gente viu até agora, desde a chegada do Abel. Que é um time indolente em campo, é um time sem um nível de concentração praticamente inexistente, um time que não entendeu, pelo menos esses jogadores recém-chegados ainda não entenderam o que é um Palmeiras e Corinthians, né? É um time sem vontade, um time sem pegada, né? Se o Luxemburgo estivesse aqui, diria que não está apontada para o céu. Então, o torcedor não admite qualquer coisa menos isso. Então, um desajuste no trabalho do Abel, o torcedor entende, desde que o time responda tendo mais intensidade, sendo um time que, para chegar antes na disputa de bolas, nos duelos, e não tem sido isso. Então, algo está acontecendo. Agora, independentemente do que esteja acontecendo, o Abel precisa entender que ele também vai ser cobrado. O Anderson Barros, como diretor de futebol, ele precisa ser cobrado. Porque aqui cobra-se do Vitor, do Paulo Brax, do Pelaipe, do Pedro Júnior, né? Então aí no Palmeiras, onde está o problema do torcedor se manifestar contra essas figuras e contra a própria presidente? Tem que dar uma resposta. Algumas contratações foram equivocadas, contrataram jogadores que uns se machucaram e não jogaram, o Bruno Rodrigues é um caso desses, o Paulinho foi contratado machucado na maior transação do futebol brasileiro. Vocês não podem me dizer que ótimo pro Atlético, péssimo pro Palmeiras. Quando você contrata um jogador machucado e paga as maiores cifras da história do futebol brasileiro e achar que isso é normal. Então alguém tem que responder por isso. E aí é o Anderson Barros, é a Leila e o Abel pelo desajuste dos times. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. A torcida do Palmeiras pode até ficar brava comigo agora, mas existe uma capacidade muito grande do palmeirense em colocar uma crise gigantesca onde não tem. Eu queria essa crise. É que quem se acostuma a ganhar muito e praticamente sempre, quando não acontece, não aceita. Não terminei ainda, ó. Rafael Navarro, Atuesta, Marcelo Lomba, Piquerez espetacular. Mas olha, Jorge, é um técnico que tá há tanto tempo no futebol brasileiro, igual o Abel. Jorge, Matheus Fernando, Danilo Barbosa, Breno Lopes. Jorge Matheus, o saldo disso, quanto o Palmeiras faturou ganhando títulos nos últimos anos. Nós estamos falando de uma reconstrução. E meio toda uma reconstrução. Mas a de agora, ele citou ele falou que faz uma construção do Bruno e Marrone. Vocês estão de brincadeira, velho. É sertanejo, velho. Irmão, o Palmeiras, qual time nos últimos anos ganhou o que o Palmeiras ganhou? Com essas contratações.
Qual time nos últimos anos ganhou? O Palmeiras é assim, é uma capacidade de colocar crise no Palmeiras que é impressionante. O Palmeiras está em terceiro, com 2 jogos a menos do que praticamente todos os times. Perdeu o derby, velho. Tá bom, só que é um derby ali que perdeu o jogo. Perdeu o derby muito por conta da atitude do Aníbal. Você não sabe o que é um derby, velho. Você não sabe o que é um derby na vida. Quer cobrar fora direito, então. Faltaram só mais 2, Kusevich e Ala Imperiur. Pronto. Não, o Jorge Matheus é sertanejo também. É uma capacidade. O Palmeiras ganhou o jogo do Ceará. E Sandy Júnior? Olha o que o torcedor fez. Olha o que o torcedor fez. Aquele ali não é torcedor, Não é irmão. torcedor. Aquele ali, irmão. Os 5 pessoas não representam milhões de torcedores do Palmeiras. Desculpa, isso aí é coisa de bandido. Isso aí é coisa de bandido. E olha, são poucos os dirigentes no Brasil que não financiam torcida organizada. A Leila já fez isso. Já lá fez. No começo. Até no carnaval. E ela mesma disse, não faço mais, desisto. Então, tem esse detalhe. Se as torcidas organizadas de vários clubes da Série A não forem bancadas pelos clubes, elas não existem. E a do Palmeiras não é bancada pelo Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que só olhar o sistema todo, como ele funciona, não é? E acho que o Palmeiras tem que acordar pra vida. Não dá mais pra voltar na Copa do Brasil. Agora é campeonato vai dar pra ganhar um campeonato brasileiro. E uma Libertadores, como o Botafogo fez no ano passado. Tá no Brasileirão e na Libertadores. Foi eliminado já foi. Galera, é complicada essa situação do Palmeiras porque, cara, apesar do Abel Ferreira, em alguns momentos ali durante a coletiva, ele demonstrar um pouco de arrogância, a gente não pode negar, cara, o que ele fez para o Palmeiras durante esse tempo todo que ele tá lá. Cara, quantos títulos, conquistas juntos, faz parte. Perder faz parte, ser eliminado de um campeonato faz parte e nada justifica fazer o que alguns torcedores do Palmeiras estão fazendo. Cara, isso é inadmissível. Lógico, a gente não pode generalizar por conta de 5. Alguns torcedores que fizeram o que fizeram, vocês muito bem viram aí. Cara, foram lá no CT da academia, se eu não me engano, do Palmeiras e começou a ter um ato de vandalismo. Cara, não faz sentido, lógico, eles não representam os 20 milhões de torcedores do Palmeiras. E o Abel se mostrou muito abatido. Eu quero ler uma notícia, cara, aqui pra vocês sobre esse momento. No domingo, Dia dos Pais, o técnico Abel Ferreira, que tanto gosta, a gente sabe que ele comenta de vez em quando ali durante as coletivas sobre a sua família. Ele deixou a sala de coletivas do Allianz Parque com a decepção estampada no rosto. Em campo, o Palmeiras havia vencido o Ceará de virada por 2-1, mas a causa do sentimento estava muito além das 4 linhas. Apesar de hoje ser dia dos pais, ele falando, temos uma história juntos, eu e o Palmeiras, eu e os 20 milhões de torcedores do Palmeiras. Chegar em casa e sua filha te perguntar por que os torcedores do Palmeiras estão te xingando, é difícil explicar a elas, porque nem eu mesmo sei explicar. Então isso demonstra, cara, que o Abel, ele é um ser humano. Eu sei que em algumas entrevistas ele acaba sendo um pouco arrogante, acho que ele deveria, ele tem que mudar um pouco a sua maneira, porque, cara, não dá pra entender às vezes. Às vezes parece que quando o Palmeiras vence, ele fica mais arrogante. Quando o Palmeiras perde, ele tenta dar alguma justificativa. Era pra ser o contrário, mas não. E quero muito saber a opinião de vocês aqui nesse vídeo. O que é que vocês acham sobre a atitude desses torcedores? Se eles estão certos, se essa é a maneira correta de cobrar o time, de cobrar a presidente do Palmeiras, cobrar os jogadores também e o Abel Ferreira. Comenta aqui embaixo, pessoal, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima.